O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Apocalipse 16:12. Nos últimos 6.000 anos, o rio Eufrates tem trazido a nações como Turquia, Síria, Iraque e Arábia Saudita imensa riqueza. Ele tem sido a principal fonte de água da região e proporcionando a esses povos muito crescimento e fertilidade. No entanto, a situação do rio está mudando e, com isso, muitos questionamentos têm sido feitos. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos nos terríveis dados que cientistas revelaram acerca das mudanças no rio Eufrates e no que isso poderia significar para o futuro da humanidade. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, sejam bem-vindos ao canal Uma Nova Realidade. Só no primeiro mês desse canal, eu já faturei R$ 4.500, trabalhando de casa, sem precisar aparecer e ganhando em dólar. Se você quer saber como tudo isso funciona, basta acessar o primeiro link na descrição. As margens do Eufrates foram o berço de várias civilizações no passado, uma das principais sendo o Império Mesopotâmio, que cresceu entre os rios Tigre e Eufrates em uma região denominada de Crescente Fértil, de onde atraía o melhor de ambos e, com isso, construiu riquezas na época. Atualmente, o Iraque é a nação que ocupa o território. Com seus 2,8 mil quilômetros, o rio é oficialmente o mais longo de toda a Ásia. Começando na Turquia, o Eufrates passa através da Síria e do Iraque antes de se tornar um só com o Golfo Pérsico. E conforme o mundo muda, também o rio o faz. Seres humanos se estabeleceram muito próximos ao rio, alterando seu fluxo natural de milhares de anos atrás. A antiga cidade da Babilônia foi uma das primeiras a prosperar às beiras do Eufrates. A cidade ficou extremamente poderosa e, com isso, estabeleceu o precedente de que quem quer que fosse que controlasse a água do rio seria o mais bem-sucedido. Após o Tratado de Lausanne, a água do rio deveria ser seccionada, ou seja, a utilização da água deveria ser controlada, bem como as decisões a serem tomadas em relação a ela. Isso foi importante para estabelecer que uma região não poderia reivindicar toda a água para si e deixar as outras áreas secas no processo. Desse modo, a utilização deveria ser racionada, e isso era algo que as nações deveriam discutir e solucionar juntas. Em 1946, a Turquia e o Iraque chegaram a um acordo, segundo o qual, se a Turquia fosse fazer quaisquer mudanças no rio, o país teria antes que ter o aceite do Iraque. O Iraque também recebeu permissão de construir represas no rio dentro do território da Turquia, para que pudesse controlar quanto de água fluiria para a Turquia. Mas algumas vezes, os seres humanos ficaram de acordo com decisões que beneficiariam outras pessoas, quando eles poderiam ter tudo para si. Nas 2 décadas seguintes, a Turquia, a Síria e o Iraque começaram a construir suas próprias represas na tentativa de reter o máximo de água possível para eles. Com a construção de cada represa, mais hidrelétricas eram construídas na região, facilitando o crescimento de sua economia. Mas veja bem, quando há um rio e diversas represas por ele, quem estiver no fim desse rio vai ficar apenas com sobras, e isso não chega nem aos pés dos dias de glória do rio. Naturalmente, nesse contexto, o Iraque não ficou contente. O fluxo de água indo para as represas do país passou de estáveis 15,3 km cúbicos em 1973 para 9,4 km cúbicos em 1975, o suficiente para causar enorme preocupação. A situação ficou tão ruim que o Iraque ameaçou até mesmo bombardear represas sírias. Mas a crise foi apaziguada quando a Arábia Saudita e a União Soviética interviram e ajudaram os dois países a chegarem a um acordo. No entanto, esse foi apenas o começo. Problemas envolvendo o controle das águas do rio cresceram cada vez mais a partir desse ponto. E ano após ano, um ou o outro queria mais água e, com isso, foram esquecendo de que ela era o recurso natural, que deveria não apenas ser controlado, mas também cuidado. E o que acontece quando se tem um recurso como esse e tudo que se faz é abusar dele? A conta inevitavelmente chega, e foi isso que aconteceu com o rio Eufrates. Esse era um rio tão gigantesco que era possível vê-lo do espaço. Mas o que se vê agora? Apenas as reminiscências do que costumava ser um grande rio que trazia vida e fertilidade ao mundo.
As imagens são aterrorizantes e pior ainda é ver um rio tão glorioso chegar ao ponto de não parecer nem mesmo que algum dia já teve água. Tudo isso é muito preocupante. Atualmente não há nada além de seca. As colheitas morreram, não há sinais de árvores e as pessoas devem viajar quilômetros apenas para conseguir algumas garrafas de água potável. 9 milhões de sírios vivem às margens do Eufrates e suas vidas agora estão em risco. Se uma solução não for encontrada logo, essa população pode ser exterminada. Mas essa terrível mudança não foi tão inesperada quanto pensamos. Séculos atrás já havia rumores de que ela aconteceria. Normalmente falamos apenas sobre fatos aqui, sobre coisas que podemos ver e verificar no momento, de modo que a informação não é tão antiga. Mas nesse vídeo vamos fazer uma viagem no tempo, indo até o livro do Apocalipse e a Bíblia. No capítulo 16 do livro do Apocalipse, há uma passagem que diz: "O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente." Isso significa que a taça foi posta, que a água do rio foi retirada e que ele secou completamente. O que pode ter sido uma taça na época, mas atualmente são represas. Criamos uma represa que retirou toda a água, deixando nada além de terra. Em Apocalipse, capítulo 9, versículo 14, foi dito ao anjo que tinha a trombeta: "Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates." Para isso acontecer, o rio precisa não estar lá. A profecia diz que os anjos serão liberados debaixo do rio e no momento as condições são perfeitas para que isso aconteça. Com tudo isso, muitas pessoas estão convencidas de que a seca do rio é o início da corrente de eventos que eventualmente levará à segunda vinda de Cristo. Além disso, acredita-se que o Jardim do Éden era na mesma área que o rio Eufrates, então faz ainda mais sentido que Cristo conquiste seus inimigos e estabeleça seu reino celeste nessa região em particular. Joseph Cabuleta, pastor do Watchman Ministry, conduziu uma conferência de missionários recentemente e também acredita que chegou a hora. Ele alertou aos ugandenses que fiquem atentos e se preparem para o fim do mundo, dizendo que a seca do rio é apenas o começo. Em Apocalipse capítulo 9 e Ezequiel capítulo 38, é dito que haverá um grande conflito enquanto o Eufrates morre lentamente. E isso pode se tornar realidade. Todos os países que contribuíram para o problema podem entrar em guerra entre si. Isso acontece porque todos estão agindo em interesse próprio e a menos que o rio retorne à sua glória do passado, a área que o abriga estará condenada à escassez. Sempre que algo assim acontece no mundo, levamos muito tempo para tomar alguma atitude, e até mesmo ver algumas profecias terríveis se tornando realidade não é o suficiente para muitas pessoas. E há muito pouco que pode ser feito em relação a isso. Mudanças climáticas amplificaram a seca do Eufrates, e ainda que abrir as represas possa melhorar a situação, isso não resolverá os efeitos totalmente. A pergunta que fica é: quais outras profecias podem se tornar verdade? E o que essas mudanças significam para o mundo? Teremos que esperar apenas mais um pouco para descobrir, mas pelo que parece, a situação vai de mal a pior, e ela não é nada menos que aterrorizante. O que você pensa sobre as mudanças que estão acontecendo no rio Eufrates? Conte pra gente aqui nos comentários e até a próxima!